abrir a aula com um pequeno detalhe, tá? Eu estou com a nota de vocês, tá bom? Quem quiser saber, me procura aqui no privado, tá bom? João Lucas, eu falo até duas, pode perguntar. 97, 17, 35, 39. Chame esse número, tá? Se identifique, é claro. E diga o que você quer a nota, tá bom? E, claro, já podem colocar o nome. Pode falar, João Lucas, o que é que você manda? Que a gente tem a prova de produção. Então é o seguinte, você pode imprimir, tá? Você pode imprimir, o documento está lá no grupo, né? Você pode imprimir, tá bom? Mas para devolver, ela tem que vir para mim, tá bom? Eu vou abrir lá na nossa turma, certo? Uma espécie de atividade, tá? Até eu vou dar um prazo, tá bom? Prazo. Aí você vai fazer sua redação na folha que você viu lá no grupo, tá? Uma folha com as linhas. Isso aqui não pode ser online? Digitado? Redação digitado não cola, não, pessoal. Eu tenho que ver a escrita de vocês, tá certo? Nada de corretor automático, porque não cola, tá bom? Eu tenho que ver o que vocês produzem, tá bom? No caderno, não, no caderno não fica legal e não é nada além de uma certa estética profissional, tá certo? É um trabalho avaliativo, vai ficar registrado e é muito mais interessante que fique naquela folha enumerada, bonitinha, tá certo? Agora não, tá? Agora a gente vai para a aula. Depois das 4h30, né, que é a hora que termina as atividades, vocês podem chamar, tá bom? Enfim, a redação tem que ser feita naquela folha, tá certo? O tema vai ser dado na sexta-feira, claro, e vocês vão ter um prazo bem generoso para fazer essa produção, tá certo? Um prazo muito bom. E resumindo, tem que ser naquela folha. Eu tenho que ver a escrita de vocês e tenho que ver a escrita. Não tem conversa. Não dá para fazer uma redação digitada no notebook ou até mesmo no telefone. Que sai corrigindo tudo automaticamente e corrige até a pontuação, né? Corrige até uma concordância. Se for dissertação, eu já estou Não, a gente já está estudando, é isso mesmo. A gente viu a competência 1, a competência 2, a competência 3, a gente viu detalhadamente, né? Pois é, rimou, falei, tá vendo como você sabe escrever bem? A gente vai ver agora a competência 4, que é uma das mais importantes também, né? Aliás, todas são importantes. A quinta competência, basicamente, ela tem certos detalhes. Mas o que você precisa saber é que você não pode desrespeitar os direitos humanos. Então, aí, para cada competência, vão ser dados 2 pontos, tá bem? E lembrando, respeitem o prazo, tá certo? Respeitem o prazo, porque quem entregar depois do prazo, a prova vai ter um peso diferente, tá bom? Quanto tempo? Algumas horas. 96, mais precisamente. Bom, vamos lá. Não, deixa eu começar aqui a apresentação primeiro. Pessoal, fiquem tranquilos, né? A redação é só escrever, tá bem? E saber o que você está escrevendo. Necessariamente é isso. O tempo vai ser até segunda-feira, respondendo a sua pergunta. Até segunda-feira, 5 horas. Se mandar a prova 5 horas e 1 minuto, vai ter outro peso, tá bom? Vamos lá. Let's go. Todo mundo preparado, pega o caderno, fazer umas anotações bem legais sobre isto aqui.
Olha só que bacana. O que é que essa competência 4 vai falar? Basicamente, né, como eu sempre gosto de resumir as competências de redação, ela só pede para que você demonstre conhecimento dos mecanismos linguísticos. Só isso, né? Claro que são mecanismos linguísticos necessários para a construção de argumentação. Mas isso aqui, pessoal, demonstrar conhecimento de mecanismo linguístico é uma coisa necessária não para a redação, né? Não é necessário para a redação, é necessário para a vida. Você precisa ter domínio de mecanismos, né, de conectivos, que basicamente é o que essa competência vai falar. Você precisa dominar esses conectivos de argumentação para que você fale com qualquer pessoa, em qualquer idioma, certo? Saber dos conectivos, saber sobre mecanismos linguísticos é fundamental não apenas para produzir uma redação, é fundamental para você escrever qualquer coisa, até aquela mensagem para o crush. Você tem que dominar mecanismos linguísticos. Inclusive, o crush vai gostar se você escrever bem, tá? Bom, vamos lá. Necessariamente, a gente tem que conhecer aqui a coesão, certo? Eu até havia falado, eu não sei se foi nessa turma, eu não lembro, mas eu acho que foi com o Ítalo, que me deu uma resposta, e fazia muito sentido, né? Mas que ela estava um pouco solta. Ele falou primeiro a segunda ideia, depois falou a quarta ideia, depois a primeira ideia, depois a terceira ideia. Ficou assim um pouco embaralhado, né? A coesão, me desculpe, Ítalo, se não foi você, mas eu tenho quase certeza que foi. Eu até disse que a sua resposta estava coerente, mas não estava coesa, né? É como se você tivesse as ideias corretas, mas não soube estruturar. E o que acontece? É normal. Mas agora a gente vai aprender a como não fazer isso de novo, tá bom? Coesão, pessoal, vem do verbo cozer, né? Não de cozinhar, né? É cozer com S. De costurar, juntar as partes, unindo-as numa linha, né? É como se você costurasse seu texto, né? Os argumentos vão ser costurados. Isso que é a coesão. Esses argumentos aqui, olha, vamos supor que isso aqui, que coisa, peraí que eu... borracha, pronto. Vamos supor que esses aqui são meus argumentos, tá? Eles não apenas precisam fazer sentido, né? Não basta fazer sentido, não basta estar de acordo com o que se pede na redação. Eles têm que estar numa ordem que mantenha uma lógica, certo? Eles podem ser fruto de um bom repertório vocabular, tá? Mas não adianta ter um bom repertório vocabular, ter um bom repertório sociocultural, ter bons argumentos, você ter as informações maravilhosas, você dar as melhores referências, se você não souber, olha, deixar esses argumentos que já são coerentes de forma coesa, de forma robusta, de forma estruturada. A coesão é a estruturação do texto, tá certo? Uma coisa que não vai ser nada que vai ser coerente. Pronto, eu quero até que vocês olhem para mim. O que foi que saiu aqui, hein? Eita, deixa eu fazer a redação da folha. Ô, minha querida, infelizmente, isso não está nas minhas mãos, tá? Eu só estou seguindo uma ordem, tá bom? Só estou seguindo uma ordem, tá bem? Mas é o seguinte, não necessariamente é quem, os abençoados que tem impressora, né? Que tem impressora, é só pegar o documento que está lá e imprimir, tá bom? Basicamente é só isso. Mas eu só estou fazendo, nem todo mundo tem impressora em casa. Começando por mim. Bom, o que me passaram é que essa prova tem que ser feita nessa folha, tá bom? Bom, continuando. Eu
vou falar aqui coisas que têm coerência com a vida de professor, mas que não está coeso, né? Apagador, borracha, pincel, óculos, livro, caderno, diário. Pronto. Todas essas palavras são coerentes, fazem sentido com a profissão de professor, né? Mas não está coeso, não está estruturado, está tudo solto, está tudo sem sentido. Aliás, está tudo fora de ordem. Tem até um certo sentido se tiver ordem, mas como está fora de ordem, o sentido se perde. Então, o que a gente quer dizer aqui? É o seguinte: você não apenas precisa ter bons argumentos, você tem que colocá-los de uma maneira que eles se conectem um após o outro, né? Seu texto vai ser uma única unidade. Isso é deixar o texto coeso, tá bom? Bom, agora eu vou voltar à apresentação. Continuando. Sobre repertório vocabular e repertório, para passar esse caminhando, e repertório sociocultural, eu falei para vocês que a melhor maneira de enriquecê-los é lendo, né? Principalmente o repertório vocabular, para você conhecer melhor as palavras, e o repertório sociocultural, para você se manter por dentro das atualidades, né? Essa competência aqui, novamente, eu vou dividi-la, né? Em estruturação dos parágrafos, estruturação dos períodos e a referenciação. A estruturação dos parágrafos é o seguinte: um parágrafo é uma unidade textual composta de uma ou mais frases que giram em torno de uma ideia central. Central é um objetivo, é um argumento ou um período, tá certo? Sim, um parágrafo pode ser totalmente uma única frase, tá bom? Se você souber pontuar bem, no sentido de usar bem as vírgulas, tá certo? Você faz um parágrafo inteiro com uma única frase. Claro, dependendo também do seu tamanho, né? E os períodos são divididos em frases, tá certo? Assim a gente vai ter período simples que vai ser um período com apenas uma frase, e um período composto que vai ter duas ou mais, né? Dentro do parágrafo. Duas ou mais frases, aliás, dentro do período. Nos períodos dos parágrafos, né, a gente vai ter o período introdutório, o intermediário e o conclusivo. Só lembrando, pessoal, é o seguinte: cada parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão também, tá? Você vai fazer aqui, deixa eu dar um controle. Vai fazer um parágrafo aqui. Esse parágrafo tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão, certo? Depois você vai fazer outro parágrafo que tem também uma introdução. Mas essa introdução, ela tem que estar de acordo com a ideia apresentada no primeiro parágrafo, tá bem? Eles são dependentes um do outro. Não existe ideia número 2 sem que haja a ideia número 1. Ela depende uma da outra, certo? Elas são interdependentes, como eu falei na competência número 3. Resumindo aqui é o seguinte: cada parágrafo vai ter o seu período introdutório, o seu período intermediário e o seu período conclusivo, tá bom? É assim que a gente divide um período. Bom, o período introdutório, o nome já diz, né? É onde vai apresentar, como por exemplo, no primeiro parágrafo, você vai me dar o quê? Me dar o tema. O que é o tema da redação? É combate ao cyberbullying. Você vai me dizer o que é o cyberbullying, tá certo? Você vai desenvolver esse assunto no segundo período, né? É claro, eu sugiro, novamente eu queria que vocês observassem a minha pessoinha. Eu sugiro 3
períodos em cada parágrafo, tá bom? Mas você pode fazer um parágrafo com uma única frase também. Isso é uma habilidade maravilhosa, tá? Não é coisa do outro mundo também não, tá? Não é coisa de quem estuda em Harvard, em Oxford, não é coisa de grandes gênios. Vocês podem fazer um parágrafo com uma única frase, desde que esse parágrafo tenha uma ideia inicial, tenha um desenvolvimento ali no meio do seu período, e ele se conclua de maneira que encerre a ideia, para que você ligue essa ideia número 1 na ideia número 2, que é a do parágrafo seguinte, tá certo? Ou a do período seguinte, se você for incluir duas ou mais frases, tá certo? Todo mundo está entendendo até aqui? Se tiver dúvida, pode falar também, tá? Que é muito simples. Como eu ia falando, cada parágrafo, é importante falar, cada parágrafo tem introdução, tem o seu desenvolvimento e tem a sua conclusão, tá? Isso aqui não é o texto inteiro, é um parágrafo mesmo. Você não pode encerrar um parágrafo e começar outro sem que a ideia se conclua, sem que você tenha dado o tema por inteiro, sem que você tenha dado o seu argumento por inteiro. Você não pode fazer de dois parágrafos o mesmo argumento. Você tem que fechar a ideia, tá certo? E, claro, isso na suposição, na hipótese de você fazer um parágrafo de introdução, dois parágrafos de argumentação e um quarto parágrafo de proposta de intervenção. Tá? Você pode fazer em três. Eu sugiro também fazer em quatro parágrafos, principalmente por uma questão de estética e também por uma questão de você demonstrar que tem argumentação para aquele tema, tá certo? Não uma simples argumentação de ficar só gastando linhas, né? Lembrando, uma das principais coisas dessa competência é o seguinte: conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção, mecanismos linguísticos e construção. Isso significa diretamente dizer que, opa, pronto, que você vai estabelecer uma relação de lógica, de finalidade e de objetividade entre os períodos, ou seja, entre as frases e entre os parágrafos. É basicamente a relação de coerência e coesão. Seus argumentos são bons, fazem sentido, estão dentro do que o texto pede, que é o principal, está tudo dentro do que. Aliás, desculpem, me perdoem. Está dentro do que o tema pede, está dentro da proposta de redação, e olha só, eles têm uma ligação lógica, a ideia 1 com a ideia 2, com a ideia 3, tem uma finalidade de eu ter dito, né? Tem uma finalidade de eu ter dito esse argumento aqui, porque ele faz referência a esse. Eles são argumentos, olha, cadê? Red, aqui. Eles são objetivos, eles são lineares, eles apontam para a mesma ideia, que no caso vai ser a ideia da proposta de intervenção, que é o principal, tá? Uma das principais características, aliás, das principais cobranças, aliás, é a tal da proposta de intervenção, tá certo? O principal aqui, pessoal, para vocês entenderem, é que suas ideias não podem estar soltas. E isso também não é coisa de outro mundo, não, tá? É como se você estivesse conversando com alguém, no caso vai ser o seu texto, e você notar que as coisas ditas ali fazem sentido. As coisas ditas ali têm uma coerência, e os argumentos ditos ali estão conectados, têm uma relação de lógica. E você não vai falar tal informação, tal fato, uma certa pesquisa, seja lá o que for, assim, do nada. Tem uma ligação, tá certo? Utilize os conectivos, né? Os conectivos, por exemplo, provavelmente, primeiramente, além disso, então, portanto, contudo, porém, acho que eu já falei, todavia, esses são conectivos, né? Os conectivos ajudam a resumir
o seu texto, né? Lembrando que a sua redação vai evoluir em cima do que já foi dito, né? Você fez o primeiro parágrafo, quando você for fazer o segundo, a evolução desse segundo parágrafo vai ser em cima do que você disse aqui no terceiro, desculpe, do que você disse no primeiro. E a evolução do terceiro parágrafo vai ser em cima do que você disse aqui no segundo. Olha só como eles estabelecem, peraí. Como eles estabelecem uma lógica de como eles estão conectados. Olha, o terceiro parágrafo está conectado na ideia do segundo e o segundo parágrafo está conectado na ideia do primeiro. Eles apontam na mesma direção, seja na direção de vir ou de ir, por assim dizer, né? Na direção positiva ou negativa. E, por assim dizer, que o texto evolui, a redação evolui em cima do que já foi dito, a gente pode dizer que ele é um texto anafórico, né? E não catafórico. Mas isso aqui é assunto para outra aula, tá? O mais interessante de tudo é que vocês entendam o seguinte: que você use conectivos, né? Que você dê uma informação, né? Por exemplo, você deu uma informação e você diga, além disso, ou então, primeiramente, ou então, entretanto, que você estabeleça conexão. Essa é a melhor maneira de você estabelecer relação de lógica, certo? A relação de lógica se dá por meio de conexão entre os períodos, entre as frases, entre os parágrafos. Por que que eu tenho que usar conectivos? Porque você vai lembrando, a competência fala de coesão, de lógica, de sentido, de finalidade. Suas ideias têm que estar bem apresentadas, certo? Tem que ser uma linha de costura mesmo. E eu vou dar aqui algumas super dicas, né? Super dicas assim. Essas cobranças, pessoal, deixa eu me mostrar aqui para vocês. Seguinte, essas cobranças de redação aqui, deixa eu explicar uma coisa aqui que talvez vocês não tenham entendido. Elas trazem, certo? Textos, né? Tipo esse daqui, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Isso é só um texto bonitinho, tá? É só um texto bonitinho. Mas a gente passou a vida toda estudando isso. Estudando como que se escreve, né? Estudando gramática. A gente passou a vida toda estudando isso. Língua portuguesa a gente estuda desde antes de a gente saber escrever, né? Por meio da audição e da fala, né? Da compreensão, aliás, da fala. Também é uma espécie de estudo da língua, no caso, a língua mãe, né? Quase que por meio de aquisição. Mas é o seguinte, essas competências, essas cobranças, são apenas um certo enfeite de tudo que a gente já vem estudando, tá certo? Olha só a primeira competência. Vamos voltar lá na primeira competência. É demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Resumindo, é saber escrever, saber pontuar. Há quantos anos a gente não estuda isso, né? Então, essa cobrança não é de outro planeta, não é coisa assim de outro mundo, não é difícil. A prova só vai querer saber se você sabe aquilo que você passou anos estudando. É só isso, tá certo? A outra competência, selecionar, relacionar, organizar, interpretar opiniões, fatos. Opa, é só você pegar aquilo que você sabe e colocar no texto, mantendo uma lógica, mantendo o sentido. Necessariamente só isso. Olha essa outra aqui. Demonstrar domínio dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Se tem os necessários, tem aqueles que não são necessários. Você vai só pôr em texto uma espécie de conversação, um argumento único, né, uma unidade única, sua redação é uma única unidade, e você vai entregar para quem vai ler, certo? No caso, eu. A ideia completa, perfeita, né? Feita até o final, bonitinha. Basicamente, é só isso. As 5 competências de redação são textos que cobram aquilo que a gente já vem estudando. Não é nada de outro mundo, tá bom? E eu não estou falando isso com
com ironia, com sarcasmo. Eu estou falando com a maior sinceridade que vocês já viram da minha pessoa. Certo? É só um texto um pouquinho mais complicado de entender, cobrando aquilo que a gente já estuda. E a gente estuda já faz tempo, certo? Então não precisa se assustar. Dissertação não é um absurdo de difícil, não é coisa de outro planeta. E principalmente, se você não gosta de dissertação, e principalmente dissertação em língua portuguesa, eu sugiro que você arrume as ferramentas para gostar e para ter aptidão para fazer isso. Tá bom? O gênero mais difícil, rapaz, para mim, de escrita, é o romance. O gênero mais difícil para mim é o romance. Por causa da estética, por causa da subjetividade e dos seus aspectos, tanto de estrutura como de conteúdo. E claro que eu não estou falando de romance romântico, né? Estou falando de romance com muita problematização mesmo. Bom, olha, Letícia, é o seguinte, a dissertação, ela é só uma conversa em texto, mas é uma conversa com um único argumento seu. Nesse argumento você vai dizer do que você está falando, você vai me apresentar fatos sobre isso que você está falando, você vai defender seu ponto de vista e você vai me dar uma solução para esse problema. Como é que resolve isso? E você vai me dar isso de uma única vez, de modo que eu não te pergunte mais nada. Eu não vou ler o seu texto e dizer, mas Letícia, e isso aqui? Que negócio é esse aqui? Não. Você vai me dar seu argumento inteiro, tá bom? É só isso. É como se você dissesse, Carlos, céu é azul. Ah, não vou perguntar mais nada, o céu é azul. Pronto. Basicamente é isso. Você vai dar a sua ideia, você vai olhar o tema e vai escrever tudo que você sabe sobre ele, tudo que você acha necessário. E eu vou olhar, vou ler, vou corrigir a gramática, né, a ortografia e tudo mais, a pontuação, a acentuação. E, principalmente, sobre o conteúdo, eu vou olhar e vou não fazer perguntas. Eu quero o texto inteiro. O argumento que você vai me dar, você tem que me dar de uma maneira que não possa rebater. Eu não posso te perguntar. Você vai interpretar, né? Que é uma competência, você interpretar seu próprio texto, e você não vai deixar buracos no texto. Tá bom? É só isso. É uma conversa em texto na qual você vai falar uma única vez. Tá bom? Basicamente, é só isso. Não diga que não sabe, tá? Ano que vem, eu já estou preparando vocês para o ano que vem. Ano que vem, a concorrência é grande, tá bom? E a gente tem que dar o melhor da gente, porque é muito melhor a gente entrar na faculdade gratuita e economizar esses, sei lá, 60 mil, 90 mil reais de uma faculdade, né? Esse dinheiro pode ser investido em outra coisa, talvez no transporte, né? Olha só que legal. Seria bem mais interessante. Ou então em cursinho, né? Cursinho de inglês, de informática, qual for a sua área, é bem mais interessante e vai lhe deixar bem na frente da maioria das pessoas. Tudo isso se você fizer uma boa prova de redação e responder algumas questões de maneira correta. Claro, estou falando do Enem. Tá? Então, é de se refletir sobre o que a gente gosta de fazer e o que a gente precisa fazer. A gente precisa estudar. Basicamente, nossa vida depende disso. Mas, vamos lá. Sem sermão do tio, né? Sem sermão do tio. Continuando nas super dicas do tio Carlos. Substitua. E, claro, essas substituições não são ao léu, né? Quando você vê que é necessário termos ou expressões por pronomes possessivos, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, advérbios e artigos. Por exemplo, na minha redação, eu estou falando do presidente da República e do ministro da Justiça. Vamos lá. Imaginem o seguinte texto. Na manhã de terça-feira, o presidente da República se reuniu com o ministro da Justiça, Joaquim. Pronto. Na ocasião, o presidente da República e Joaquim
Peraí. Eu não poderia substituir esses termos, eles, né? Pronomes pessoais? Ah, eu poderia. Essa substituição é o que vai tirar essa repetição do mesmo termo, da mesma expressão, o texto inteiro, tá bom? Você substitui quando achar necessário os substantivos, por exemplo, por pronomes. Em vez de você falar o nome da pessoa, o texto inteiro, ou então o nome da ONG, você fala, da ONG não, desculpa, da sigla que você vai utilizar, por exemplo, de uma instituição, em vez de você usar o substantivo, o texto inteiro, substitui, coloca um pronome demonstrativo, né? Coloca esse, essa, estes, estas, coloca um pronome pessoal, coloca ele, coloca ela, eles, elas. Deixa o texto desse jeito, tá? Não fica repetindo a mesma coisa. Isso vai deixar o seu texto menos cansativo, tá bom? Se você ficar repetindo o mesmo nome, o texto inteiro, né? Você vai acabar deixando o seu texto um pouco enfadonho, né? Não fica interessante, cansativo. Não é essa a ideia, tá? Estamos produzindo textos científicos, textos para o mundo leia, para que a gente dissemine a ciência. No nosso caso, a ciência das línguas, que é uma das ciências mais fascinantes do universo. Deixa eu ver se vocês puseram alguma coisa aqui no chat. Puseram não. Então, continuando. Outra super dica é também substituir, quando necessário, termos ou expressões por basicamente, tudo isso aqui são expressões resumitivas, né? Seriam os hipônimos, os hiperônimos, sinônimos e antônimos, certo? Para quem não lembra, deixa eu tirar aqui a apresentação. Às vezes é interessante usar os hiperônimos e os hipônimos. Por exemplo, caso vocês não lembrem, né? Margarida, Rosa, eu não estou falando nome de pessoas, tá? Eu não estou falando nome de flores. Margarida, Rosa e copo de leite são hipônimos de flores, tá? São hipônimos, porque elas estão aqui abaixo, e flores é uma categoria que abrange tudo isso aqui, tá bom? No caso, flores é hiperônimo de margarida, de rosa e de copo de leite. Flores é hiperônimo, porque ela é uma classe maior dessas classes genéricas. O hiperônimo é aquela classe da qual vão derivar outros termos. Esses termos aqui de baixo vão ser os hipônimos, tá? Hipônimo aponta para baixo, né? Hiperônimo é o de cima, hiperônimo é o de cima e hipônimo é o de baixo, tá bom? Por exemplo, lápis, borracha e caderno são termos hipônimos de material escolar. Material escolar está aqui em cima. E de material escolar a gente deriva lápis, borracha, caderno. Tá? Então, material escolar é hiperônimo e lápis, borracha e caderno é hipônimo. Pode ser interessante em alguma parte do seu texto você substituir algum termo ou alguma expressão por hipônimo ou hiperônimo. Talvez possa ser interessante, eu achei muito interessante falar sobre isso. Na hora, talvez lhe dê uma luz, né? Bom, pessoal, sobre essa competência, o principal é o seguinte: é você saber conectar as suas ideias. Você não apenas pode estar falando a coisa certa. Tem redações, pessoal, que eu já corrigi. Nossa, que as ideias estavam maravilhosas, surreais, mas estavam desencontradas. Por exemplo, aqui estava a ideia 1, aqui a ideia 2, aqui a 3, aqui a 4. Que é isso? A pessoa, se fizesse a ideia 1, 2, 3 e 4, bonitinho, ela ia tirar 1.000, se fosse na redação do Enem. Eu já vi redações fantásticas, mas que as ideias estavam todas trocadas, todas desenhadas. Não apenas tem que estar coerente, tem que estar coeso. Todas as unidades bem estruturadas. E, de novo, isso não é coisa de outro mundo. Eu estou dando uma explicação aqui sobre uma explicação científica sobre como fazer arroz.
A explicação, talvez, é o que assusta vocês, tá? Mas a prática não assusta tanto, não é difícil, não é de outro mundo, tá bom? Sobre essa competência, pessoal, alguma dúvida das senhoras e dos senhores? Não? Nada? Nothing. Ah, então vou esperar redações tops, certo? Bom, pessoal, a gente concluiu a nossa quarta competência. Resumindo, a quinta competência, você não pode ferir os direitos humanos de ninguém, tá bom? Pois diga, Letícia, qual é a sua dúvida? Não me pergunte quando é a recuperação. São tantas que nem sempre começar. Comece com isso. Qual é a que mais aflige seu espírito? Bom, vamos fazer o seguinte. Prestem atenção, todos nessa turma. Opa, 7, 17, 809. Quem quiser saber das notas, me procure nesse número aqui, tá? Que eu acredito que tem um ou outro aluno que ainda não tenha, tá bom? E quem tiver alguma dúvida de redação, eu respondo assim que eu ver a mensagem, tá bom? Qualquer pessoa pode chamar, professor, eu estou com uma dúvida, mas me pergunte até sexta-feira, tá bom? Até sexta-feira. Vocês têm hoje para tirar as dúvidas e amanhã inteira, tá? O dia de amanhã todinho para tirar qualquer dúvida, tá bom? Como eu não posso roubar nenhum minuto de vocês, eu vou parar a gravação e vou encerrar por aqui.